Olá amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas, o Washington Fora de Horas fora dos estúdios e nas nossas casas. Vamos às nossas casas fazer a emissão, aliás, chegamos às vossas casas a partir das nossas casas. Isto por causa do novo coronavírus que nos impõe a não trabalhar nos estúdios em Washington, mas cada um de nós trabalha na sua própria casa. Eu sou o Amancio Miguel, o Washington Fora de Horas é um programa diário aqui da Voz da América com as notícias de atualidade. Para começar, a dizer que neste 15 de abril de 2020 voltaremos a ter a atualização sobre a situação do novo coronavírus pelo mundo, mas também teremos outras notícias. Vamos começar recordando este dia 15 de abril na história. Em 1865 foi assassinado o presidente Abraham Lincoln. Às 7 horas e 22 minutos da manhã, Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, morre de um ferimento de bala infligido na noite anterior por John Wilkes Booth, ator e simpatizante dos confederados. A morte do presidente ocorreu apenas 6 dias depois da rendição do general confederado Robert Lee no Tribunal de Appomattox, efetivamente terminando a Guerra Civil Americana. Outro dado da história, daqui a pouco vamos às notícias, a 15 de abril de 2013, 3 pessoas foram mortas, centenas feridas no atentado à maratona de Boston, aqui nos Estados Unidos. 2 bombas explodiram perto da linha de chegada da maratona de Boston, matando 3 espectadores e ferindo mais de 260 outras. 4 dias depois, após uma intensa caça que fechou a área de Boston, a polícia capturou um dos suspeitos do atentado, Dzhokhar Tsarnaev, de 19 anos, e o seu irmão mais velho e outro suspeito, Tarmilan Tsarnaev, de 26 anos, perderam a vida após um tiroteio com a polícia no mesmo dia. Mais adiante teremos mais acontecimentos deste 15 de abril. Para já vamos para as notícias e começamos com uma nota triste de Moçambique. A polícia moçambicana diz haver informações de que o jornalista Ibrahim Baruco, da rádio comunitária de Palma, na província de Cabo Delgado, morreu, mas carece de confirmação oficial. Ibrahim Baruco, jornalista e locutor da rádio comunitária de Palma, desapareceu no dia 7 de abril, após sair do serviço cerca das 18 horas. O chefe do Departamento de Relações Públicas do Comando Provincial da Polícia de Moçambique, em Cabo Delgado, Augusto Guta, disse que, após denúncias feitas por familiares de jornalistas, os agentes da polícia e também do Serviço Nacional de Investigação Criminal, o CERNIC, e do Serviço de Informação e Segurança do Estado, SIS, iniciaram investigações, particularmente no local de trabalho de Baruco. Ele disse que informações apontam que ele terá sido interpelado por um grupo de polícias e militares, mas Guta acrescentou que, feitas já as diligências, a polícia não conseguiu encontrar nenhum rastro, mas fontes familiares dizem que o jornalista estaria morto, mas não confirmam esta informação. Entretanto, numa operação realizada no bairro da cidade de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, as forças de defesa e segurança retiveram por 3 horas jornalistas do canal televisivo STV. O Comitê para a Proteção de Jornalistas, CPJ, com sede em Nova York, diz estar preocupado com o desaparecimento de Baruco e com o facto de Cabo Delgado ser virtualmente uma área considerada interdita para os jornalistas. Esta notícia voltará a ter destaques na nossa emissão de rádio dedicada a Moçambique, a partir concretamente das 9 horas de Moçambique. Teremos uma reportagem alargada sobre este assunto e reações de pessoas que entendem da comunicação social e também do direito à liberdade de expressão. E agora vamos a Angola. O governo deste país cria o Prémio Nacional de Direitos Humanos, que vai distinguir anualmente personalidades e instituições que tenham contribuído para a proteção e promoção e aprofundamento dos direitos cívicos e da cidadania. O prémio, de acordo com o decreto presidencial de 9 de abril, comporta 4 categorias, nomeadamente Personalidade do Ano em Direitos Humanos, Pesquisa Científica em Direitos Humanos, Ações Comunitárias em Direitos Humanos e Cultura da Paz e Cidadania em Direitos Humanos.
O prémio será atribuído no final de um processo que será iniciado com a apresentação de candidaturas por pessoas singulares ou coletivas. O psicólogo Tunga Alberto considera não ter havido justiça na criação do prémio pelo facto de não ter sido precedido de um estudo envolvendo a sociedade civil. Ele disse: "Acho que desta forma seria um prémio justo." Por seu lado, o jornalista William Tonetti também levanta dúvidas sobre a possibilidade deste prémio vir a distinguir figuras que no passado estiveram implicadas em crimes contra os direitos humanos e espera que o prémio não seja politizado pelo governo. Por seu turno, o ministro da Justiça e Direitos Humanos de Angola, Francisco Queiroz, afirma que o júri do Prémio Nacional de Direitos Humanos vai integrar um representante das organizações da sociedade civil eleito em Assembleia, um académico, um jornalista e 2 representantes dos comitês provinciais de direitos humanos indicados por ordem alfabética provincial, e isto, segundo ele, será de forma rotativa. Acompanha, a partir de facto de Alexandria, aqui em Virgínia, o Washington Fora de Horas da Voz da América. Onde estiver, mande-nos já a sua mensagem, a dizer os temas, a comentar basicamente sobre os temas que nós apresentamos e também a trazer os detalhes daquilo que tem sido a prevenção ao novo coronavírus na sua comunidade. Nós estamos particularmente dedicados a Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Brasil, Portugal, todos os cantos onde se fala a língua portuguesa. Eu consigo ver ali no meu telefone que já temos alguns comentários dos nossos amigos, mas aos comentários eu voltarei dentro de instantes. Vamos continuar com mais notícias. Cabo Verde, aliás, vamos começar com uma notícia que tem a ver com o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional, que fez a revisão hoje da previsão da evolução da economia de Angola, antecipando agora uma recessão econômica de 1,4% e um aumento da dívida pública para 132,2% este ano. De acordo com as perspectivas econômicas regionais da África Subsaariana, a economia de Angola deverá continuar a registrar um crescimento negativo, contraindo 1,4% depois de ter registrado uma recessão de 1,5% em 2019. Em relação a Moçambique, o FMI prevê um crescimento de 2,2% este ano, igual ao do ano passado, mas também diz que deverá ver o rácio da dívida sobre o produto interno bruto aumentar de 110% para 125,4%. Moçambique será o país com o terceiro maior rácio da dívida face ao produto interno bruto na região da África Austral, da África Subsaariana, só superado pela Eritreia e Cabo Verde. Quanto a Cabo Verde, o fundo estima que terá um crescimento econômico negativo de 4%, acelerando para 5,5% em 2021, com a dívida pública aumentar para 132,5% este ano. A nossa emissão está disponível no Facebook, no Instagram. Aliás, o Instagram é uma outra plataforma que usamos para outro tipo de notícias. Estamos disponíveis com este Washington Fora de Horas, que de facto é fora de horas e fora dos estúdios, no YouTube e também no Facebook. Aqui nos Estados Unidos, e também relacionado com a situação global da saúde, o presidente americano Donald Trump disse ontem ter ordenado a suspensão do envio da contribuição de Washington à Organização Mundial da Saúde, OMS, pelo que considera a forma inadequada como tem gerido a pandemia do novo coronavírus. Numa declaração na Casa Branca, Trump afirmou, e cito: "Hoje estou instruindo a minha administração a interromper o financiamento da OMS enquanto uma revisão é conduzida para avaliar o seu papel na severa má administração e no encobrimento da disseminação do coronavírus." Fim da citação. Na sua intervenção, o presidente Donald Trump acrescentou que em dezembro de 2019 havia informações críveis de que o vírus seria transmissível de uma pessoa para a outra, mas que a OMS desprezou a gravidade da ameaça e não respondeu de maneira apropriada. Trump acrescentou que vai trabalhar com outras pessoas. Em relação a esta notícia, já há reações.
Horas depois, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, criticou a decisão e disse que não é hora de reduzir o repasse os recursos à OMS. Recorde-se que o país é o epicentro, os Estados Unidos, da pandemia, com 609 mil casos e 26.059 mortes até esta manhã, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Hoje, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhang Zijian, afirmou que Pequim está profundamente preocupado com o anúncio do presidente Trump e sublinhou que esta decisão vai reduzir a capacidade da Organização Mundial da Saúde e minar a cooperação internacional contra a epidemia. Estados Unidos têm de assumir as suas responsabilidades, disse o ministro de Negócios Estrangeiros da China. Por seu lado, o chefe da diplomacia europeia, Joseph Borrell, afirmou que esta decisão vai reduzir a capacidade da Organização Mundial da Saúde e minar a cooperação internacional contra a pandemia. Ele acrescentou não haver nenhuma razão que justifique a decisão no momento em que os esforços são mais necessários do que nunca. A Alemanha também criticou a decisão do governo americano. Devemos trabalhar juntos contra a Covid-19. Um dos melhores investimentos é reforçar as Nações Unidas, sobretudo a Organização Mundial da Saúde, que tem pouco orçamento, por exemplo, para desenvolver e distribuir testes e vacinas, afirmou numa rede social o ministro alemão das Relações Exteriores, Heiko Maas. Mas também temos mais dados sobre o novo coronavírus. Se calhar uma pausa aqui para vermos o que é que os nossos amigos no Facebook estão particularmente a comentar em relação a esta nossa emissão aqui. Vou espreitar exatamente o meu computador a dizer o que é que ele me diz. Já estou lá, tenho que baixar o som, porque se levanta o som vai haver confusão, vai haver cacofonia em termos de som. Não consigo ver os comentários e creio que vou voltar às notícias, mas antes de dizer que a Voz da América está disponível com este programa no Facebook e também no YouTube, uma emissão que acontece todos os dias a partir de Washington, D.C., em termos de localização da Voz da América, mas de facto vamos fazendo o programa nas nossas próprias casas, daí que a decoração aí atrás não seja a dos estúdios da Voz da América. Voltamos a falar da situação do novo coronavírus nos países pelo mundo. A nível mundial, a pandemia da Covid-19 infectou mais de 2 milhões de pessoas e provocou a morte de 127.600 pessoas até esta manhã. Estes são os dados da Universidade Johns Hopkins. O continente europeu continua a ser o mais afetado, com mais de 1 milhão de casos e 85.271 mortes. Os Estados Unidos continua a ser o epicentro da pandemia, com 26.059 mortes, de um total de 609 mil casos. Nas últimas 24 horas perderam vida 2.000 pessoas aqui nos Estados Unidos. No continente africano, o número de mortes provocado pelo Covid-19 subiu para 874 nas últimas horas, com mais de 16 mil casos registrados em 52 países, isto de acordo com o Centro de Controlo de Doenças da União Africana. O norte da África mantém-se como a região mais afetada pela doença, com 7.088 casos, 666 mortes e 1.476 doentes recuperados. Na África Austral são 2.585 os casos registrados da doença, que já provocou 37 mortes, tendo 405 doentes recuperados da infecção. No mundo lusófono, a Guiné-Bissau tem 43 casos positivos, Moçambique 28, Angola 19 e São Tomé e Príncipe 4. Em relação a Cabo Verde, o Ministério da Saúde revela que mais 45 pessoas têm o novo coronavírus, de um total de 196 amostras enviadas ao Laboratório de Virologia da Praia, a capital do país. 4 testes aguardam o resultado. As 45 pessoas infectadas estão todas na ilha da Boa Vista e trabalhavam no hotel onde foram registrados vários outros casos, incluindo o primeiro em março, que foi um turista inglês
que veio a perder a vida. Em um comunicado divulgado nesta quarta-feira, o Ministério da Saúde acrescenta que os pacientes estavam todos em quarentena e encontram-se agora em isolamento. Vamos para outras notícias e continuamos ainda a falar de saúde. No Brasil, a imprensa avança que o ministro da Saúde pode ser demitido esta semana. O jornal Folha de São Paulo, o maior diário do país, escreve que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, avisou a sua equipa na noite de ontem que o presidente Jair Bolsonaro já procura um nome para o seu lugar e que deve ser demitido ainda esta semana. Ele conversou com integrantes do Ministério em clima de despedida após a conferência de imprensa em que participou no Palácio do Planalto. De acordo com relatos, Mandetta avisou que combinou esperar a escolha do substituto e de ficar até a exoneração de facto acontecer. Alguns membros da equipa sugeriram que ele pedisse demissão de imediato, mas a ideia foi rejeitada pelo ministro. Desde que a Guerra Fria envolvendo os dois teve início, Bolsonaro já ameaçou algumas vezes demitir o ministro, mas até agora não concretizou o plano. Eu vejo ali no meu telefone, olá de Lisboa para Angola, Benguela, para minha mãe, ou Fátima Monteiro, uma mãe que deve estar feliz. Esta é a mensagem do seu filho Monteiro, que escreve de Lisboa. Bom, nós também funcionamos como espaço de mensagem e em alguns casos até tivemos discos pedidos, mas nem sempre podemos tocar a música, mas o que nós pedimos de facto aos nossos amigos são os comentários em relação àquilo que é a situação da Covid-21 nos seus próprios países. E em relação a esta doença, uma outra notícia que nos chega da Dinamarca dá conta que as escolas começam hoje a reabrir neste país nórdico após um mês de encerramento devido à pandemia da Covid-19. É o primeiro país europeu a reabrir creches, jardins de infância e escolas primárias depois de, a 12 de março, terem sido instauradas restrições para combater a epidemia. No entanto, as aulas foram apenas retomadas em metade das comunas, que são municípios da Dinamarca, e em 35% dos estabelecimentos de ensino em Copenhaga, tendo os restantes pedido mais tempo para se adaptarem às regras de segurança sanitárias em vigor. Todos os estabelecimentos de ensino deverão reabrir até 20 de abril. A Dinamarca teve cerca de 7 mil casos e 299 mortes. Eu quero avisar os nossos amigos internautas que se ouvirem alguns barulhos como alarmes é porque também aqui em Washington, os meus filhos, por exemplo, têm que estudar através da internet, a interação com os professores, e eles marcam nos seus instrumentos formas de recordar-os, marcam os seus alarmes. Então, se ouvirem sons estranhos, não é nada de estranho, de facto são os reminders que os meus filhos têm para irem em interação com os seus professores. São as condições impostas pelo novo coronavírus. Também a Joana Eurico diz obrigado pela informação. Qual delas? A relação ao coronavírus ou esta a relação aos meus filhos? Apenas brincadeira, Joana. Vamos continuar com mais notícias. E a última notícia de facto que trazemos tem a ver com as eleições aqui nos Estados Unidos. O antigo presidente americano Barack Obama anunciou na terça-feira ontem o seu apoio formal ao seu antigo vice-presidente Joe Biden na corrida à Casa Branca na eleição de novembro. O apoio de Obama surge um dia depois de o senador Bernie Sanders, adversário de Biden na disputa interna dos democratas, ter feito o mesmo, reforçando a unidade do partido. Barack Obama abordou a pandemia da Covid-19 e disse que se há algo que aprendemos como um país em momentos de grandes crises é que o espírito de cuidar um do outro precisa estar refletido no nosso governo. Ainda tenho 10 minutos, diz-me a Mayra de La Salette. Será que vou chegar? Vamos ver. Ainda tenho os trendings que têm muito a ver com aquilo que as pessoas procuram na internet, mas falando da Mayra, já que provocou, ela deve estar, hoje é um dos dias mais complicados dela, porque tem que preparar a gravação da Passadeira Vermelha, que é o programa de entretenimento aqui da Voz da América, e a gravação é feita aos
pedaços, tem a Bárbara de um canto que faz a edição e a Mayra que grava no outro canto e depois colocam na nuvem e aquilo tudo vai à nossa audiência. Agora sim, vamos, acho que consegui roubar mais 3 minutos, vamos a aquilo que é trending aqui na internet, mas antes disso, um copo de água. Falar sem parar também cria este ambiente. Aquilo que é trending no Twitter, por exemplo, o assunto mais popular de hoje, até o momento, é sobre a quesilha entre Donald Trump e a Organização Mundial da Saúde, depois do presidente americano ter ameaçado que iria cortar os fundos, porque, segundo ele, a organização estava a apoiar a China. Ontem, Trump decidiu ir avante com a ameaça e cortar os fundos. No Twitter fala-se de muita coisa hoje, mas o tema mesmo é blaming who? Bom, em inglês, ou seja, culpar a OMS, mas de facto aqui é um jogo de palavras porque WHO em inglês é exatamente o equivalente à Organização Mundial da Saúde. Boa brincadeira com as palavras. Só é mais difícil entender qual é a percentagem de tweets que apoia ou não a posição de Donald Trump. Enquanto isso, o Google, maior motor de busca do mundo, Google, as atenções estão viradas para celebridades e coronavírus. Aqui na capital americana, Washington DC, há uma nova regra que sair de casa tem que usar, quem sair de casa tem que usar uma máscara facial, caso contrário, a polícia vai trabalhar, vai entrar em ação. E atuou exatamente ontem, quando a comentadora política da ala conservadora, Candace Owens, e o seu marido foram às compras sem máscaras faciais e foram abordados pela polícia por ser, a partir de agora, ilegal estar sem máscara pelas ruas e estabelecimentos de Washington DC, o Distrito de Colômbia. Owens não gostou e publicou uma série de tweets a ridicularizar a decisão da presidente da Câmara de DC, Muriel Bowser. Washington conta neste momento com 1.955 casos e 68 metros. Em relação a Facebook, a plataforma que permite esta nossa interação, está trending, está a bater no Facebook um post sobre uma senhora de 93 anos que há cerca de uma semana colocou-se à janela como uma lata de cerveja e um cartaz a dizer que precisava de mais cerveja, mais bia. Para a surpresa dela, esta semana o problema ficou resolvido porque os representantes da marca que ela estava a beber ofereceram-lhe 150 latas de cerveja. Será uma boa decisão? Claro que há uma foto da senhora Olivia Verison, da Pensilvânia, junto das suas muitas grades de cerveja, que lhe vão chegar para um longo período de quarentena. No Facebook, Joana Eurico diz que vive em Londres, que é de São Tomé, dizia obrigada pela informação sobre a África e o mundo. Eu sabia, Joana, era apenas uma brincadeira. Aliás, a Joana está sempre conosco no Washington Fora de Horas e queria fazer um pedido a Joana, usar o link e distribuir pelos seus amigos, porque assim chegamos a mais audiência lusófona. Em relação à programação da Voz da América, temos o Angola Fala Só. Esta semana o programa Angola Fala Só falará do pagamento de propinas em quarentena e sem escola. Envie as suas perguntas ou comentários. O programa será gravado, isto devido às medidas de prevenção que estamos a pôr em prática na Voz da América. No entanto, a sua participação é essencial. Na nossa página do Facebook, vale a pena ver uma reportagem sobre a comercialização de animais selvagens em mercados alimentares da Ásia, que os cientistas querem que seja banida. Há também um vídeo do traficante brasileiro Fuminho, detido em Maputo. Fuminho negou-se a falar aos jornalistas, mas perguntou-lhes se eles iam cobrar pelas suas declarações. Fuminho é um traficante de droga, foragido do Brasil há mais de 20 anos, que foi detido esta semana pela Polícia de Investigação Criminal em Moçambique, numa ação conjunta que envolve a Polícia Brasileira, o Departamento da Justiça aqui dos Estados Unidos e também a Interpol. Todos os dias a Voz da América partilha no Facebook e no Twitter gráficos atualizados com informações mais recentes sobre o novo coronavírus e eu, quando estive na página, de facto fui ver e vi a atualização. Vamos marcar o ponto final. Não sei se já cheguei aos 10 minutos, pois cheguei. Vamos marcar o ponto final recordando mais 2 factos da história. Às 2 horas e
20 da manhã do dia 15 de abril de 1912, o transatlântico britânico Titanic afunda no Oceano Atlântico Norte, a cerca de 400 milhas ao sul de Newfoundland, no Canadá. Um enorme navio que carregava 2.200 pessoas e tripulantes atingira um iceberg 2 horas e meias depois. Este navio havia partido a 10 de abril de Southampton, na Inglaterra, na sua viagem inaugural pelo Oceano Atlântico. O Titanic, ou Titanic, foi projetado pelo construtor de navios irlandês William Perry e construído em Belfast e era tido como o mais seguro. Media 833 pés de popa ao arco e o seu casco era dividido em 16 compartimentos. O Carlos Severino diz que esse vírus mostrou que nós, seres humanos, devemos nos aproximar uns dos outros como irmãos. É a mensagem, é o comentário do nosso amigo Carlos Severino no Facebook. A última nota que trazemos hoje é para aqueles que gostam da música, do blues em particular, uma figura monumental no seu tempo e não só. A grande Bessie Smith nasceu a 15 de abril de 1994 em Chattanooga, no Tennessee, aqui nos Estados Unidos. Interessante é que, apesar da imensa influência que os seus discos tiveram na forma e no curso da música popular americana no geral no século XX, o legado gravado de Bessie Smith captura apenas parte do seu significado histórico. Se gosta de Bessie Smith, pode ir ao YouTube, pode ir a outras plataformas e ver a música desta grande voz do blues, do jazz, da música americana. Um grande abraço do Amancio Miguel. A última mensagem que nos chegou é do Yusuf Morgado, que diz que está a seguir. Yusuf partilha esta ligação do nosso Washington Fora de Horas. Sou Amancio Miguel, volto para a semana para mais um Washington Fora de Horas, eventualmente com outro cenário. Vamos testando a nossa criatividade. Amanhã estará aqui a Ana Guedes com mais um Washington Fora de Horas. Um grande abraço e voltarei para a emissão de rádio a partir das 19 horas e 30 minutos de Moçambique, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16 horas e 30 minutos nas terras crioulas, Cabo Verde. Um grande abraço. Até lá. Até amanhã.